Bom, já está gravando, então, Guilherme, novamente, obrigado aí, obrigado pela palestra de hoje. Pessoal, a gente vai começar, então, a terceira aula aqui do curso, e hoje o Guilherme vai estar falando sobre uma parte que eu considero uma das partes mais importantes aí, que é a parte da montagem do modelo em si, né, e como a gente passa todas aquelas propriedades, não só aquelas que o Manuel falou na aula passada, mas também os dados laboratórios, as coisas, como é que a gente integra tudo no modelo de simulação, e como a gente escolhe o que a gente chama aqui na Unicamp de fidelidade do modelo, né? Que é quão refinado o modelo deve ser para a gente seguir com as tarefas seguintes aí que a gente viu na primeira aula do Closed Loop, tá bom? Então, o Guilherme tem trabalhado bastante nisso, a gente tem inclusive um projeto específico com a Shell sobre isso, então é importante a gente passar isso para vocês, tá bom? Guilherme, obrigado, passar a palavra para você. E aí, como eu falei para você, Guilherme, tem alguns alunos que não falam português, são dois, na verdade, um que fala um pouco e outro não fala, mas o que a gente tem feito é dado as palestras em português e tem a palestra do ano passado em inglês lá no YouTube, né? Mas fique à vontade para escolher quem se achar melhor. Perfeito, professor. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Eu vou iniciar em inglês, aí eu volto para o português. Good morning, everyone. So I would like to start this theory class. Só uma coisinha, porque eu acho que os que falam inglês não estão aqui ainda, então se quiser começar normal aí, pode seguir. Não, ótimo, então. Quem não fala é o Auref e o... Tem mais um, que agora esqueci o nome dele, mas acho Dario. Que eles não estão aqui. Isso, o Dario. O Auref e o Dario, tá? Ótimo. Então, bom dia, pessoal. Para quem está acompanhando a disciplina, né? Hoje a gente vai para a terceira aula da disciplina de simulação de reservatórios 1. Esse é um foco na aula de hoje, é para a parte, eu passo desde a construção de modelos até essa parte de modelos com diferentes fidelidades. A ideia de hoje é dar um breve overview de como a gente faz essa construção do modelo de simulação e também como a gente classifica os modelos de simulação em diferentes níveis de fidelidades. Além disso, eu faço também uma breve introdução a respeito de o que a gente chama de estimadores de função objetivos rápidos. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, ou a pessoa que está acompanhando, às vezes, não fala português, fica à vontade para poder acessar a apresentação que foi feita no ano passado, totalmente em inglês, e as perguntas, é claro, fiquem à vontade para fazer em inglês também, eu vou estar disponível para estar respondendo assim que foram surgindo as perguntas. Essa aula de hoje é mais um bate-papo, pessoal, então vocês ficam à vontade, se acharem algum ponto pertinente, se quiserem fazer uma pausa, tirarem dúvidas, fiquem à vontade, tá? Para não parar a qualquer momento, a gente pode discutir, pode entrar no assunto. Então, primeiramente, né, só para a gente contextualizar onde que nós estamos, né? O professor Denis, lá na primeira aula, ele apresentou a filosofia do grupo Unicim, né, que a gente estende para a disciplina de simulação, né, que é o que a gente chama de closed loop. Então, é importante a gente situar, ao longo dessas aulas, onde que a gente estaria localizado dentro do closed loop e também dentro dos 12 passos. Só para lembrar, né, essa filosofia do grupo, que, como eu comentei, está sendo estendida para a disciplina de simulação. O professor Denis passou na primeira aula em detalhes para cada etapa, tanto a etapa verde quanto a etapa de escolha de modelo, né, construção desse modelo, avaliação desses modelos em diferentes fidelidades, a escolha de modelo de acordo com a necessidade, ou seja, se eu preciso de um modelo rápido, não preciso de tanta precisão, se eu preciso de um modelo mais preciso, mas eu não me importo tanto com o tempo, tenho um tempo razoável para poder fazer as análises, que é o que a gente chama de fit for purpose, que é onde vai estar situada a aula de hoje. Aí você tem uma parte de passado, né, que é a parte em vermelho, que a gente fala principalmente a parte de redução de incertezas, a parte de assimilação de dados, seja ela envolvendo as mudanças, alterações, as perturbações diretamente no modelo de alta fidelidade, ou seja, diretamente no modelo de simulação, aquele que foi escolhido de acordo com o propósito, né, do estudo, do objetivo. Então, aí você passa o que a gente chama de Big Loop. Se considerar esse processo, a gente altera diretamente aqui, caso contrário, é diretamente no modelo de simulação. E a parte de futuro, né, que é a parte que a gente toma uma decisão, né, ou também prevê a produção futura do campo, com uma estratégia de produção fixa e tudo mais, que é a parte de futuro. E essa parte de preto, que é a que a gente chama de otimização de curto tempo, né,
que aí você incorpora a estratégia de produção, avalia os controles, aí outros pesquisadores vão estar abordando isso, que é o G2, G3 e tudo mais. Então, dentro do closed loop, cada cor que a gente visualizou aqui, ela foi dividida em etapas, tá? Então, as etapas em verde estão associadas à parte de modelos, né? Desde a etapa de caracterização, a etapa de construção de modelo de simulação, quanto à parte de conhecimento do reservatório, a parte em vermelho, que é a parte de redução de incerteza, simulação de dados, e a parte em azul, futuro. E a parte de tomada de decisão de curto prazo em preto, né? Aqui eu dei destaque, principalmente, à parte que nós estaremos atuando na aula de hoje, né, que a gente estará acompanhando, mas aqui vocês podem recuperar lá um pouco o que o professor Denis falou na primeira aula, que envolve as 12 etapas, né, baseado naquele fluxograma que eu apresentei inicialmente. Então, o foco da aula de hoje é principalmente o quê? Seria construir esses modelos, né, modelos mais eficientes e modelos mais consistentes, sejam esses modelos de simulação ou os modelos FOFs, né, que depois eu vou entrar em detalhes do que seriam essas FOFs, que engloba as próteses, os emuladores e outros procedimentos, como, por exemplo, inteligência artificial, de forma que as companhias, elas possam decidir qual que é o modelo mais adequado de acordo com o procedimento, a metodologia que vai ser utilizado, sempre fazendo um balanço, né, entre a importância do estudo, né, o tempo disponível e os recursos. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa está fazendo uma análise, um estudo de simulação, a pessoa não tem um cluster para poder fazer todas as análises, então ela tem uma limitação no recurso, tá? Então ela precisa simplificar as características desse modelo para poder tornar viável a utilizar esse modelo de simulação. E também, uma outra coisa que pode associar também é o tempo. Às vezes o gerente chega, está trabalhando numa companhia, o gerente chega para você e pergunta, poxa, eu preciso dessa análise para amanhã, que a gente vai ter uma reunião gerencial e tudo mais, eu preciso dessa análise de risco para amanhã. Então, muitas vezes você não tem um tempo hábil, tá? Então, imagina que você tem um modelo que roda em, sei lá, em 12 horas, por exemplo. Você não consegue fazer uma análise de risco completa, né? Principalmente no que a gente traz para o grupo, né? Que é o que a gente chama de análises probabilísticas, que envolve não somente 1, 2, 3 modelos determiníssimos, sim centenas de modelos avaliando ao mesmo tempo. Então, isso são critérios que essa tomada de decisão é importante, né? A pessoa, primeiro, definir a importância do estudo, tempo disponível e recurso. Então, por isso que a gente destaca que essa etapa verde aqui, a construção do modelo, as características e tal, elas vão muito de encontro àquele fit for purpose, que é o modelo escolhido de acordo com os propósitos, né? Baseado nesses 3 quesitos, né? Lembrando que, quando eu falo em gerar modelos tanto consistentes quanto eficientes, eu tenho 3 aplicações principais, né? Uma aplicação relacionada ao passado, ou seja, eu estou assimilando os dados, estou conhecendo mais sobre o reservatório, com foco no quê? Em fazer a redução de incertezas, tá? Então, esse é um ponto importante na parte de passado, que é a parte vermelha lá da figura do closed loop. E para a parte de futuro, que é uma parte mais que a gente considera mais simplificada, né, que seria prever somente a produção, ou seja, eu tenho uma estratégia de produção fixa, tá, eu não estou otimizando, eu só quero ver qual que é o comportamento futuro do reservatório, com aquela definida, com aquela estratégia de produção já definida, ou focar na parte de tomada de decisão. O que seria essa tomada de decisão? Eu vou otimizar um posicionamento de poços, vou otimizar uma condição de operação de um poço, vou colocar ele para produzir 2.000 metros cúbicos, mas esse não é a melhor produção, vou reduzir ele para 1.500 para otimizar um indicador, por exemplo, o retorno do campo, que é o valor presente ali, que é um dos mais utilizados. Não, o foco da empresa é reduzir a quantidade de água produzida, então ela vai focar no WP, que é a quantidade acumulada de água. Então, assim, são 3 características bem definidas, né? 3 aplicações. Uma para redução de incerteza, uma previsão de produção com uma estratégia de produção fixa e uma parte de análise de decisão, tá? Agora, nesse contexto, né, dessas 3 aplicações, desses modelos, né, de acordo com esses critérios de seleção, né, como que a gente classificaria esses modelos, né? Então, eu vou passar agora como que seria essa classificação de modelos que a gente está definindo no grupo, e é também importante ao longo da disciplina. Primeiro, né,
eu tenho modelos que consideram a física que está contida no reservatório. O que é essa física que eu estou falando? É um escoamento no meio poroso. Então, se eu tenho leis que governam esse fluxo, sendo incorporadas, e sendo analisadas, e sendo avaliadas, e sendo resolvidas, eu tenho essa física incluída no processo. E qual desses modelos leva isso em consideração? São os modelos numéricos de simulação. Tá? Então, eu tenho 3 características principais. Uns que consideram a física, que seriam esses modelos de simulação. Uns que não consideram a física, que seria o lado oposto, tá? Que seriam, por exemplo, as proxies ou os metamodelos, né? Como são comumente chamados também, os emuladores, as técnicas de inteligência artificial, machine learning, deep learning e tudo mais. São técnicas que não consideram essa física contida no reservatório. O que significa? Então, é como se eu tivesse alguns pontos, tá, no reservatório que eu conheço, tá, e desses pontos, o que eu faço? Faço uma interpolação, tá? Então, não existe uma física por trás do processo, e sim somente uma informação, e a partir dessa informação eu estou extrapolando, tá? Desculpa, pessoal. E o modelo híbrido, que leva em consideração tanto a física do escoamento, tá? Seja ela por meio de dados, ou seja ela por meio dos resultados do simulador, tá? Ou também modelos analíticos. Então, é um híbrido entre as funções analíticas e esse escoamento meio poroso, as leis que governam o fluxo. Tá? Então, de forma resumida, eu tenho os que assumem as características, os que não assumem, lado oposto, e os que podem assumir ambas as condições. Tá? Agora, baseado nessa definição, né, a gente desenvolveu uma terminologia, que é importante vocês, ao longo dos projetos, também estarem utilizando essa terminologia que eu vou apresentar agora, tá? Então, a primeira terminologia, né, ela diz especificamente em relação aos modelos de simulação, ou seja, eu tenho os modelos de simulação classificados em mais alta fidelidade, em alta, média e mais baixa fidelidade, tá? Que é a abreviação que a gente utiliza, e as características. O modelo de alta fidelidade é um modelo que é computacionalmente caro, tá? É mais caro, só que a gente espera, né, uma acurácia mais alta, ou seja, a gente espera ou a gente quantifica. Eu vou estar entrando em detalhes do que seria essa acurácia esperada ou quantificada, tá? O modelo de média fidelidade, que ele roda num tempo razoável, tá? E aí eu tenho uma acurácia aceitável, né? Uma acurácia quantificada, tá? E o modelo de mais baixa fidelidade, que ele é um modelo rápido para rodar, que a gente espera que ele tenha uma acurácia mais baixa, né? Tanto esperado quanto quantificado. Essa tabela 1 diz respeito a somente os modelos que assumem o fluxo no meio poroso, assumem as leis físicas, tá? Essa segunda tabela é uma classificação que a gente define para os estimadores de função objetivo, estimadores rápidos de função objetivo, que é o que a gente chama de FOF. Então, vocês vão ouvir bastante falar de FOF. Tá? A FOF, a gente definiu essa seguinte classificação. A primeira FOF é uma proxy, né? A abreviação proxy, que é um modelo analítico. Uma segunda FOF, né? Um emulador, que a gente vai estar vendo ao longo de hoje também, que é uma função analítica também, só que ela leva em consideração a variabilidade da resposta, e também os modelos híbridos, que levam em consideração a física e também os dados. Aqui é um modelo físico que leva em consideração, é um modelo híbrido que leva em consideração a física e os dados observados, tá? Leve em consideração esse detalhe aqui, pessoal, dados observados. E um modelo híbrido baseado na física e em dados e em funções analíticas. O que é esse modelo aqui? Já é, por exemplo, uma função analítica, uma proxy, mais um dado, uma física, ou seja, essa física que vem do simulador, tá? Então, eu tenho uma resposta do simulador mais uma função analítica. Então, esse é um modelo híbrido que a gente fala. Tá? Então, essa é a classificação. Oi. Em termos práticos, esses modelos de alta, média e baixa fidelidade, tipo, quanto tempo exatamente dura em média, tipo, cada um, para rodar? Esses modelos, e boa pergunta, tá? Obrigado aí pelo bom questionamento. Isso vai depender das características do modelo. O que eu quero dizer com as características do modelo? Por exemplo, se eu tenho um modelo de grandes dimensões e um modelo altamente heterogêneo, que leva em consideração, por exemplo, tem dupla porosidade, dupla permeabilidade, extremamente fraturado, eu preciso de um modelo
esse modelo, a gente espera que o modelo de alta fidelidade seja altamente custoso, porque imagina, eu vou ter uma resolução de célula, resolução estrutural totalmente refinada. Então a gente espera que esse modelo rode em 2, 3, 4, 5 dias, tá? Mas para um modelo mais homogêneo, pensando no modelo também de alta fidelidade, só com características mais homogêneas, ou seja, distribuições de porosidade, permeabilidade, eu tenho um modelo estrutural mais simplificado também, já que eu tenho porosidade simples e tudo mais, eu já espero que esse modelo rode em torno de um dia, por exemplo. Tá? Isso vai depender muito da caracterização que é feita nesse modelo, tá? Porque muitas vezes o que acontece? A gente tem que olhar como que se dá o fluxo ao longo desse reservatório. Porque às vezes a gente trabalha com um modelo altamente refinado, só que o escoamento se dá preferencialmente na região entre as falhas. Você tem duas falhas selantes que estão, vamos dizer assim, perpendicular ao escoamento, tá? Então, não tem necessidade de você refinar esse modelo totalmente ao longo de todo o reservatório. Então, a gente pode obter um modelo de alta fidelidade, só que com um modelo de alta resolução, que a gente pode falar, assim, pensando na parte estrutural, onde ocorre o escoamento. E nas outras partes, a gente fazer um modelo mais grosseiro. Então, a gente pode fazer essas análises de forma que a gente possa trabalhar com essas características desse modelo. Já em se tratando, por exemplo, de modelo de média fidelidade, geralmente é um modelo que, vou te dar um exemplo, tá? Tá rodando a depender do caso, em 2 horas, 3 horas, tá? É como eu falei, isso vai muito de acordo com as características do meu modelo. E um modelo de baixa fidelidade é um modelo que roda bem rápido. Então, eu estou falando de modelo que roda rápido, eu estou falando de 15 minutos, 10 minutos, ou a depender, 5 minutos, tá? Depende muito das características do modelo. Se eu tenho um modelo homogêneo, eu tenho esses tempos reduzidos, né? Essa relação entre o modelo de alta, média e baixa, ela é mais reduzida. Ou seja, eu não estou trabalhando com intervalos tão discrepantes. Se eu tenho um modelo mais heterogêneo, modelo com canais de alta permeabilidade, supercar, modelos de dupla porosidade e tudo mais, eu já tenho um modelo mais custoso, porque eu preciso resolver um número de equações muito maior que eu precisaria resolver no modelo de porosidade simples, por exemplo. Então, é claro, a gente espera que esse modelo seja mais custoso computacionalmente. Só que essa relação entre modelo de alta, média e baixa, ela já é um pouco maior do que o modelo mais homogêneo, vamos dizer assim. Então, assim, depende muito de como é feita essa caracterização. Por isso que é muito importante lá nos 12 etapas, você ter essa primeira passo, né, que é fazer essa caracterização do reservatório, para depois você iniciar a construção dos modelos baseado nos seus objetivos. Porque, às vezes, o que pode acontecer? Você quer fazer, por exemplo, uma previsão de produção. Por que você precisa de tanto... Você precisa de ser tão, vamos dizer assim, fidedigno às características do modelo, se você só quer ter uma ideia rápida de como está esse comportamento futuro do reservatório para uma estratégia de produção fixa? Então, geralmente, a gente faz um modelo rápido, ou seja, um modelo mais grosseiro, tá? Para que a gente possa somente ter uma estimativa dessa produção. Então... E aí tem pessoas que falam, não, assim, não, mas eu estou numa etapa de conhecimento do reservatório, eu preciso entender sobre o reservatório para eu poder avançar nessa redução de incerteza, eu preciso assimilar os dados. Ah, não, mas essa região entre os poços aqui, por exemplo, eu preciso de ter uma resolução, por exemplo, ter um modelo estrutural mais refinado. E aí, então, você vai trabalhar nesse modelo de forma que você possa responder aos seus objetivos. Então, vai muito, é uma comunicação muito grande entre os objetivos do seu estudo, as características do modelo, de forma que você possa construir esse melhor modelo possível, né, em se tratando assim de alta fidelidade, para então você ter ele como uma referência para você poder ter uma ideia de quanto você está perdendo à medida que você vai avançando para um modelo de média ou um modelo de mais baixa fidelidade. Tá? Então, essa é a ideia. Ficou claro, Igor? Sim, Guilherme, ficou assim. Tá, se ficou alguma dúvida, você pode me perguntar. Acabei falando bastante aí, mas fica à vontade, Igor. Pessoal, mais alguma dúvida em relação a essa parte? Posso continuar? Bom, tranquilo. Então, pessoal, nesse contexto, né, da aula de hoje, eu dividi da seguinte forma, né? Eu dividi aqui entre uma primeira parte nessa construção dos modelos de simulação, tá? Então, a gente passa da construção desse modelo de simulação numérico de reservatório, passo também por um ponto que eu considero bastante importante, que são as complexidades que a gente pode vislumbrar, né?
E também passo por uma questão que é muito importante, né? Não somente construir, mas também validar esses modelos. Aí, uma segunda parte, pessoal, que eu passo, que eu considero também importante, é falar sobre esses estimadores de função objetivo rápido, que envolve, no caso, eu estou focando em 2, né? Que são as proxies e os emuladores. E uma parte 3, né, a parte final aí, seria sobre esses modelos de fidelidade. E aí, fechando a aula de hoje, são as conclusões finais aí, os pontos finais que são importantes vocês levarem, né? Então, focando agora na parte 1, né? Primeira coisa, né? A gente fala de modelo de simulação, mas aí a primeira pergunta que pode surgir, né? Como construir esses modelos de simulação, tá? Então, lembrando lá das 2 etapas, né? A gente tem uma primeira etapa aqui, etapa 1, que o Manuel apresentou na aula passada, que é a parte de caracterização de reservatórios, e uma segunda aqui, que é a construção desses modelos, que são os modelos de simulação, né? Então, qual que é o problema que nós temos hoje, né? Se a gente observar, né, para construir um modelo de simulação, a gente tem que passar por muitas etapas, tem que passar por muitas informações que devem ser incorporadas a esse modelo numérico de reservatórios. Entre elas, são as propriedades de rocha, tá, que eu preciso levar em consideração o comportamento das propriedades de rocha à medida que existe uma alteração de fluido, seja fluido óleo, água, gás, tal, e tal. Tem o comportamento dos fluidos, né, que são as propriedades de fluido, que é a relação de pressão com as propriedades, né, para cada fase. Tem também as informações geológicas, né, que é principalmente o que o Manuel apresentou na aula passada, que é a caracterização, a construção desse modelo, grid estrutural e tudo mais, que aí envolve principalmente a parte de perfilagem, a parte de associação e caracterização de faces ao longo desses perfis, regularizações dessas informações nos grids. Tenho também as informações que são adquiridas ao longo do tempo, como, por exemplo, uma aquisição sísmica, tá? Uma aquisição sísmica, no caso, uma 3D ou uma 4D, que é uma aquisição 3D em diferentes tempos, tá? Eu preciso incorporar essa informação também, porque ela é importante, principalmente para você levar em consideração a relação porosidade, pressão e tudo mais. Isso, um pesquisador estará apresentando isso para vocês, tá? As informações de poços, né, as camadas completadas, as localizações, as plataformas, né, que é o que a gente chama de facilities, também tem que ser incorporadas, né, nesse processo. Muitas vezes tem os dados de histórico, tá, que é esse caso aqui, eu preciso também incorporar no meu modelo. Tem também a parte a gente falou de modelo geológico, mas também tem a parte de construção do modelo de simulação, também deve ser incorporado também essas características, contato óleo-água, contato óleo-gás, e assim por diante, pessoal. Então, são muitas informações que devem ser incorporadas nesse modelo de simulação. Então, esse é o problema que nós temos, tá? Agora eu vou passar por algum desses pontos só para a gente entender, tá? Se a gente olhar essa informação aqui, a gente tem uma imagem, né, uma imagem estrutural de um modelo, e aí, nesse modelo aqui, a gente constrói um grid, né, o que a gente fala de um grid de simulação, por exemplo. Então, a gente tem aqui informações de porosidade, tem informações de permeabilidade, ao longo de todo imaginando que fosse um reservatório, né, pessoal, fazendo uma analogia aí. Então, aqui eu tenho uma resolução vertical de 30 metros, tenho uma resolução horizontal de 100 metros, tá? Então, esse é o meu modelo 3D que a gente fala. Então, desse modelo 3D, desse modelo geológico, a gente precisa construir o nosso modelo de simulação, tá? Então, para situar a gente em cada etapa dessa construção desse modelo, eu montei um workflow, né? Para que a gente possa ir nos orientando, tá? Então, primeiramente, esse pré-processamento dos dados, tanto os dados geológicos, tá? Quanto os dados geofísicos, dados de interpretação. Aí, nisso, incorpora o quê? A modelagem estrutural, incorpora também associações desses atributos nos poços, incorpora também a parte de petrofísica e a parte de análise laboratorial, tá? Aí, no que tange ao modelo geológico, incorpora a parte do grid geológico, a parte da simulação das faces, ou seja, as simulações dos tipos de rochas presentes nesse modelo, a parte de modelagem das propriedades, que eu chamo aqui de modelagem petrofísica, que é modelagem tanto de porosidade quanto de permeabilidade, que essas etapas aqui se restringe principalmente ao quê? A caracterização do reservatório, tá? Indo para uma segunda etapa, que é a construção do modelo de simulação,
todas as informações geradas da caracterização do reservatório, elas servem de input para a construção do modelo de simulação. Ou seja, esses dados pós-processados do modelo modelo geológico servem de inputs para o modelo de simulação. Tá? Entre o modelo de simulação envolve o quê? A criação da malha do modelo de simulação do modelo numérico. Muitas vezes é necessário fazer uma readequação dos dados à malha, porque muitas vezes eu tenho uma malha muito mais refinada no modelo geológico do que no modelo de simulação, então eu preciso fazer um que a gente chama de upscaling, né, no caso, que eu estou indo de uma malha mais refinada para uma malha mais grosseira, o que a gente chama de upscaling. Se eu for de uma malha mais grosseira para uma malha mais refinada, o que a gente chama de downscaling. Tá? E aí a parte de construção do modelo de simulação, né, que é envolver todas aquelas informações que a gente viu lá no primeiro slide, associada, inserido dentro desse modelo dessa construção desse modelo de simulação, tá? Então, passando agora para a parte de modelo estrutural, né, o que a gente sabe? Que a gente precisa, muitas vezes, a gente tem, isso aqui é uma informação de uma sísmica 3D, tá? Muitas vezes a gente precisa definir o quê? As falhas e os horizontes nessa sísmica, para que a gente possa levar ao nosso modelo geológico. Nesse caso, se a gente observar aqui, a gente tem uma falha bem definida aqui nessa região, tá? Então, essa é uma falha que ela deve ser levada para o modelo geológico, tá? E aí, essa malha, o que ela é feita? Muitas vezes a gente faz o que a gente chama de pegar o picking, né, que é o ponto a ponto dessa falha, para que a gente possa levar esse ponto a ponto e poder modelar essa falha, que é o que a gente chama de fault modeling. Tá? Esse aqui seria um exemplo. Eu tenho aquela falha, eu estou pegando esses pontos, que são os pontos, os vértices dessas falhas, tá? Que eu estou marcando aqui em amarelinho. E aí, muitas vezes, com essa falha selecionada, picada, né, que a gente chama, a gente constrói esse plano de falha. Tá? Então, esse plano de falha aqui que eu vou levar lá para o meu modelo geológico. Tá? Pensando aqui, aquilo eu estava mostrando um exemplo de falha interna do campo, aqui eu também tenho falhas que elas podem ser encontradas, que são falhas delimitadoras do limite do meu reservatório. A gente observa aqui uma falha totalmente selante, que a gente vê que teve uma descontinuidade aqui nesse comportamento, nessas feições geológicas, né, que a gente está observando. Tá? Então, à medida que é feito esse mapeamento e essa modelagem dessas falhas, a gente constrói o nosso modelo estrutural, tá? Que são o quê? São os limites do meu reservatório e as falhas. Essa imagem aqui resume bem o que eu estou falando, pessoal. Aqui a gente observa o quê? Os limites das falhas, ou seja, as falhas foram modeladas e foram usadas como delimitadoras para o meu campo, tá? Ao longo de todo o reservatório. As falhas internas do meu modelo, tá? Que são essas falhas aqui que eu estou destacando. Então, isso faz parte da minha modelagem estrutural. Então, em vermelho aqui, eu tenho o limite do meu reservatório, e aqui são as falhas internas, são 4 falhas internas. Falha A, B, C e D. Tá? Além das falhas, pessoal, compreende também a construção desse meu modelo, os horizontes, tá? Que vai desde a modelagem desde o topo até a base do reservatório. Da mesma forma que eu faço essa interpretação na sísmica, das falhas, eu faço também essa definição desses horizontes também usando uma sísmica 3D, tá? Então, a sísmica 3D, ela nos dá as informações de falhas, né? Isso depende da quantidade de rejeitos, muitas vezes, que existem dentro dessas características geológicas, e também dos horizontes. Então, eu tenho a definição do topo e da base do reservatório e dos meus limites e das falhas internas. Isso compreende minha modelagem estrutural, tá? Agora, pessoal, o que eu preciso? Eu já tenho o meu modelo estrutural já definido, agora eu preciso fazer o quê? Atribuir as informações que eu tenho do reservatório, informações de rochas, porosidade, permeabilidade, nos poços, né? Porque isso eu tenho a partir da perfilagem, tá? Então, um dos atributos mais utilizados é as faces, né? Primeiro, o que é a face? A face ela é caracterizada pelo corpo da rocha, né? Que leva em consideração uma combinação da litologia, das estruturas físicas e biológicas, tá? Então, por que ela é importante, né? Porque ela conecta a história geológica do campo, tá? Então, a partir dela, é possível a gente encontrar correlações de um campo em estudo com outros campos de outras regiões, que muitas vezes é muito comum a gente ouvir falar a palavra, por exemplo, análogos. Ah, não, foi feito um estudo em um campo análogo. Ou seja, ele tinha umas características geológicas que tinham as mesmas características geológicas que permitiram que fosse feito um estudo com um campo análogo, ao invés de ser o campo real.
Então, isso é muito comum, principalmente, às vezes, em laboratório, estão fazendo experimentos que muitas vezes são destrutivos. O que quer dizer destrutivos? Eu estou usando um fluido, estou avaliando, estou medindo a informação, as características do fluido, as curvas de permeabilidade relativa e tudo mais, e essa amostra, ela acaba se por perder, vamos dizer assim, grosseiramente falando. Eu não consigo utilizar essa mesma amostra porque ela perdeu um pouco das características, principalmente falando em rochas do pré-sal, ocorre dissolução, então essas características permoporosas elas acabam se perdendo. Então, muitas vezes eles pegam rocha de campos análises para poder fazer esses estudos. Então, isso é muito comum em laboratório, tá? Então, os tipos de medidas, né, quando a gente fala em face, tanto laboratoriais quanto de informações de logs. Tá? Esse aqui é um exemplo, né, de um perfil de poço, e aí a gente começa a associar entre um poço 1 e um poço 2 o link, né, dessas perfilagens. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem essa região aqui, né, essa características aqui, a gente tem essa, vamos chamar assim, esse tipo de faces na cor marrom aqui, tá? Intercalado por duas faces na cor verde. Tá? O que aconteceu aqui? Ocorreu um pinchamento, que a gente fala, um pinch out. Por quê? Se a gente olhar aqui, ela desapareceu aqui, né? E aí a gente começa a associar a mesma coisa com as outras informações. A gente tem esse topo aqui, tem essa outra região aqui, da mesma forma, tá? Então aqui, ó, eu tinha uma região altamente, vamos dizer assim, amarelinho, geralmente características altamente boas, né? Condição de bom reservatório, né? Então, a gente vê que ocorreu esse pinchamento aqui. Essa característica de faces que tinha no poço 1 já não tem no poço 2. Então, significa que ocorreu um pinch out. Então, a gente começa a associar as relações entre o poço 1 e o poço 2, e assim, poço 3, poço 4, poço N, tá? A partir dessas correlações de face. Tá? Geralmente, as faces verdes, nesse caso aqui, são as faces do tipo, a gente chama de tipo folheiro, que é não reservatório. Então, e assim por diante. Então, você começa a fazer essas correlações. Então, para isso que a gente precisa associar essas informações que a gente tem no poço, tá? E transformar essa informação para o grid geológico que a gente tem, tá? Porque essas informações, geralmente, pessoal, tem uma resolução de 20 em 20 centímetros, tá? E aí, quando a gente faz a construção de um grid geológico, essa resolução já não é de 20 em 20 centímetros. A gente acaba passando para 1 metro, a depender do caso, até um pouco mais, tá? Isso na vertical. Falando agora de porosidade, né? Porosidade já é uma propriedade muito importante, porque ela nos dá a relação de volume, quanto de volume de óleo que eu tenho no reservatório. Então, ela fala principalmente em termos de medidas de capacidade, né? Que uma rocha tem de acumular um fluido, né? De armazenar, né? Então, a porosidade ela é usada principalmente para definir a viabilidade econômica do campo e também para definir o tipo de reservatório. Então, é muito comum, a partir de informações de porosidade, né, muitas vezes acabam associando também a permeabilidade, a definir o tipo de reservatório que nós temos. Se é um reservatório, dependendo das características, homogêneo, heterogêneo e tudo mais, né. Aí, os tipos de medidas que podem ter também. Laboratório, também é possível medir porosidade, dados de perfilagem e também pela sísmica, é possível medir também, tá. Em termos de dados de poço, a dado de perfilagem, a gente vê principalmente a de densidade, né, e o perfil neutrão aqui, tá? Não vou estar entrando em detalhes aqui os tipos de perfil, pessoal, porque isso aqui eu suponho que vocês tenham visto já com o manual, com a parte de caracterização de reservatórios, tá? Então, em termos de porosidade, a gente está vendo as porosidades aqui, e esse aqui são onde que está sendo armazenado o óleo, né, que são os espaços porosos que estão vazios. Tá? Aí são duas definições, que o Manuel também falou, porosidade efetiva e porosidade nominal, né? A efetiva é quando você tem esses poros totalmente conectados, né? E a porosidade total é quando leva em consideração os poros também não conectados. O que é um poro não conectado? Seria isso aqui da imagem, por exemplo. Note que não há nenhum caminho para que esse óleo possa fluir, né? Para que esse fluido possa escapar desse espaço poroso aqui para outro espaço poroso aqui. Então, esse aqui, quando a gente fala em porosidade total, ela incorpora esse fluido também aprisionado aqui. Quando eu falo em porosidade efetiva, eu não considero essa porosidade aqui nessa região que eu estou destacando para vocês. Tá? Indo agora para a parte de petrofísica, né, e a parte de análise de corca, análise de laboratório, né, aí a gente entra para a parte de permeabilidade, que é muito utilizada, muito medida em laboratório, né? Que ela é o quanto é a facilidade de um fluido, né, escoar pelo meio poroso. Isso é a definição de permeabilidade, né?
Então, a importância da permeabilidade, né, para definir principalmente em termos se o óleo é comercial ou não, né? Se esse escoamento, essa fluidez desse óleo é possível retirar, né, esse óleo com determinadas condições para obter, vamos dizer assim, um lucro, né? Então, ela é medida principalmente no laboratório do laboratório e também é possível medir pela sísmica, tá? Aqui é um exemplo de permeabilidade medida por uma análise de core, uma análise de amostra de testemunho, tá? Onde que eu tenho a porosidade medida horizontalmente, e aqui é o perfil de log da permeabilidade. Então, aqui a gente obtém uma correlação. Então, a gente tem uma correlação média para todo o campo, né? Que possui essa correlação, ou seja, tanto a porosidade quanto a permeabilidade, elas estão altamente correlacionadas, ou seja, permeabilidade aproximadamente 85% da porosidade. Então, elas têm uma alta correlação, né? Indo agora para a parte da construção do modelo geológico, então eu falei todos os inputs que são necessários para essa construção, tá? Então, quando eu falo de grid geológico, eu estou falando do quê? Eu tenho o meu, lembra lá, a parte de construção estrutural, ou seja, modelagem estrutural, eu defino o topo, a base e os limites do meu reservatório, e aí eu tenho também as falhas internas do meu modelo. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou gerar um grid geológico. Então, esse grid geológico foi definida essa resolução aqui, de 25 por 25 por 1 metro na vertical, tá? Agora que eu já tenho os meus limites do reservatório, já tenho as minhas falhas internas mapeadas, modeladas, e tenho essa caixa, né, esses grids, né, então eu já consigo fazer a modelagem das propriedades, certo? Então agora a gente vai para a próxima etapa, que primeiro é a modelagem das faces, tá? Lembrando, pessoal, que as faces, né, a gente está falando na faces de uma resolução diferente das faces da resolução do grid, tá? Então, o que eu vou precisar, né? Antes de fazer essa modelagem das faces, que a gente chama de faces modeling, na verdade, a gente vai fazer o upscaling dessas falhas, desse dado que você tem ao longo de todo o perfil, tá? Para a resolução vertical do grid geológico, tá? Que é o que a gente chama de regularização de grid. Então, vocês podem ouvir tanto regularização de grid para essa parte de adequação dos dados no perfil, nos dados da resolução vertical. Muitas vezes eu utilizo informações adicionais para que eu possa guiar essa simulação das faces, tá? Curva de proporção vertical é uma delas, tá? O segundo é o variograma, tá? Para cada face, o variograma vai me dar, ele me diz, né, de uma certa forma, como é a relação de uma face, qual é a relação das faces ao longo do espaço, tá? Pensando num reservatório, você tem vários poços, né? Então, o variograma me diz, eu tenho somente, lembra, eu tenho informação de faces ao longo da vertical desse poço. Eu tenho informação de faces ao longo da vertical desse poço. Eu tenho informação de faces ao longo da vertical desse poço. Só que eu não sei qual que é a correlação entre poços, tá? Então, quem me diz isso? O variograma, tá? Então, é isso que o variograma faz. A curva de proporção vertical, ela já trabalha como o próprio nome já diz, né, já trabalha na proporção vertical de cada face, tá? A gente vai ver alguns exemplos, tá? Uma vez que eu tenho todas essas informações, eu posso fazer a modelagem de faces, tá? Uma das mais utilizadas, no caso, é a simulação da sequencial da indicatriz, com um vertical trend. Esse vertical trend aqui no caso, a curva de proporção vertical, esse vertical trend. Aí, qual que é a saída dessa simulação? É uma informação geológica tridimensional, no X, Y e Z, tá? Então, somente para a gente agora exemplificar, né? Então, eu tenho um perfil de poço escalado de faces, lembrando que a escala de poço geralmente é em torno de 20 centímetros, né? E a escala do vertical do grid que eu construí, ela possui 1 metro. Então, eu preciso adequar essa informação de 20 metros, de 0,2 metros, nessa escala de 1 metro. Tá? Então, é isso que a gente chama de regularização de dados de poço. Então, note aqui, no caso da face, pessoal, lembra? Ela é uma propriedade discreta. Então, eu preciso fazer não consigo fazer uma média, eu tenho que fazer pelo mais frequente. Tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, aqui é bem nítido isso, né? Qual que é a cor mais frequente aqui? É a cor número 2. Então, quando a gente faz essa regularização do dado, ela passa a ter somente 2 na escala do grid geológico que eu construí. Tá? E a mesma coisa para os outros. Aqui também, ó, olha aqui, a cor predominante aqui é a azul, é a verde, é a número 2, então foi passado para
para o grid, para a resolução vertical do grid, verde, e assim por diante. Tá? Então, isso é a regularização dos dados de face. Se a gente olhar os poços, a gente vai ter alguma coisa nesse tipo, tá? Sendo que aqui são as células, tá? Esse aqui é a resolução vertical que eu gerei de 1 metro. Pensando agora na curva de proporção vertical, isso aqui é um exemplo de curva de proporção vertical, tá? A gente tem aqui, no caso, 5 poços, tá? Vamos pegar uma região do poço, né? Dando eles a mesma localização, né? Então, a gente pensa aqui, vamos pegar essa linha aqui, tá? Então, eu vou destacar aqui, só para vocês acompanharem. Se a gente olhar essa linha aqui na curva de proporção vertical, eu tenho 40% da cor amarela, ou seja, tenho 2 vezes cor amarela ao longo dessa linha, tenho 40% da cor marrom, ou seja, eu tenho 2 vezes essa informação repetida aqui em 2 poços diferentes, e eu tenho a última cor, que é a cor verde, que é a face do tipo verde, né, que eu estou chamando aqui, 20%. Então, o que a curva de proporção vertical diz? Qual que é a proporção de cada face uma determinada profundidade? Tá? Então, é isso que a curva de proporção vertical está fazendo. Então, ela nos ajuda no direcionamento da modelagem. Tá? Então, é uma informação adicional. Olhando agora um caso real, né? Essa é a curva de proporção vertical. O que essa curva de proporção vertical está nos dizendo? Que a face do tipo 3, ela é predominantemente encontrada na base do reservatório. Lote, que isso aqui é a profundidade, isso aqui no caso eu usei layers, né, são as camadas, então essa aqui é a camada mais profunda, né, do meu reservatório. Então, essa face 3, ela é encontrada predominantemente na base do reservatório. Então, é isso que a curva de proporção vertical faz. Ela nos ajuda a não ter inconsistência geológica, porque, por exemplo, eu posso fazer uma simulação e dar uma proporção muito alta de face do tipo 3 no topo do reservatório. Isso nos daria algo geologicamente inconsistente. Tá? Então, essa é a importância da curva de proporção vertical. Dos variogramas, é como eu falei, né? Você tem aquele reservatório, então eu preciso saber como que se comporta a informação das faces ao longo dos poços. Entre poços, desculpa. Então, é por isso que eu uso os variogramas de face. Então, ela nos dá essa orientação, né, ao longo da distância entre os poços. Pensando agora no output dessa modelagem geológica, né, esse é um mapa 3D, que é o resultado daquela simulação, com aquelas características. Se a gente observar aqui, a gente tem predominante, a face no tipo 3, ela é predominantemente encontrada na base do reservatório. Aqui é o topo do reservatório, praticamente a gente não vê, né, a face do tipo 3. E aqui é a base do reservatório. Então, aqui ela é predominantemente encontrada na face do tipo 3. Tá? Então, é isso que nos diz a curva de proporção vertical associada. Isso eu estou falando na vertical, mas também tem as distribuições horizontais, que essas características aqui, esses alongamentos do corpo, são dados tudo pelo variograma. Tá? Aqui uma informação, olhando de outra forma de visualização, né? Ao longo das camadas, aqui a face do tipo 3, aqui da mesma forma. Tá? Então, pessoal, a gente passou pela modelagem de faces, né? Agora, passando pela parte da modelagem das propriedades, né? Lembra, o que eu fiz? Eu defini os limites do meu reservatório. Agora, eu estou fazendo o quê? Definindo o meu recheio, tá? O que seria o recheio? As faces e as informações de porosidade e permeabilidade, entre outras propriedades que podem também ser inseridas ao longo dessa caracterização do reservatório, tá? Então, pensando agora em modelagem petrofísica, né, a gente tem tanto a porosidade como a permeabilidade, da mesma forma que eu fiz lá a readequação dos dados encontrados no perfil para o grid geológico, eu vou fazer isso também para a porosidade e permeabilidade. Eu tenho que fazer essa regularização do dado. Tá? E da mesma forma, eu tenho o meu variograma também, que ele vai me dar a informação entre poços. Tá? E aí, uma vez que eu tenho essas informações aqui, eu faço a modelagem petrofísica. Muitas vezes eu uso uma previamente já utilizada bastante na literatura, que é a simulação sequencial gaussiana. Né? E como saída, tá, é uma informação petrofísica tridimensional. Não vou entrar em detalhes, pessoal, de todas as etapas, tal, porque a gente viu isso em detalhes ao longo da modelagem de faces, né? E aqui a gente obtém essa resposta da modelagem da propriedade, né? No caso, a propriedade aqui é a porosidade, tá? Aqui o topo do reservatório, e aqui a base do reservatório. Tá? Então, essa é a distribuição da porosidade,
que varia até 30%. Né? E da mesma forma para a permeabilidade, pessoal. Lembra lá, quando a gente viu aquele dado de laboratório, da relação de porosidade e permeabilidade, que elas tinham uma relação muito alta, em torno de 85%? Então, isso é contrastado aqui, né? Se a gente olhar aqui. Então, aqui é a região de baixa permeabilidade, aqui é a região porosidade praticamente nula, né? Então, a gente observa aqui regiões de alta permeabilidade aqui, de alta porosidade, desculpa, alta permeabilidade aqui, tá? Então, aquelas, a gente consegue trazer para essa modelagem tudo que a gente viu em laboratório, tudo que a gente viu nos dados de perfilagem e tudo mais. Tá? Agora, uma parte importante, pessoal, a gente construiu esses modelos, a gente tem que verificar se esses modelos estão de acordo com as informações que a gente obteve, ou seja, com os modelos tridimensionais. Tá? Primeira análise, é uma análise estatística, avaliando, né, a média e o desvio padrão. O segundo é avaliar os histogramas, ou seja, a distribuição deles, né, ao longo de todo o reservatório. Tá? Quando a gente fala em porosidade, lembra? Porosidade é uma capacidade de quanto uma rocha é possível de armazenar um determinado fluido. Então, essa é a porosidade. Então, a gente avalia volume, tá? Uma propriedade estática. E a permeabilidade, ela é diretamente relacionada ao quê? Ao escoamento, à dificuldade ou facilidade de um fluido escoar entre os poros, tá? Então, ela é uma propriedade, né, que avalia pelo comportamento do fluxo do fluido, no caso, ao longo do reservatório. Então, a gente tem essas verificações e validações, tá? Passando, então, aí para a primeira validação, né? Se a gente observar aqui, eu tenho um histograma, né? Aqui das faces, né? Propriedade faces, aqui a frequência relativa, aqui em cinza são os dados de poços, na escala do perfil, na escala de log, né? O dado upscalado, ou seja, o dado regularizado para a escala de simulação, tá? Que são aquelas imagens dos poços que a gente viu com os gridzinhos, tá? E aqui a face, ou seja, é a propriedade modelada, é a propriedade tridimensional. Então, se a gente observar esses histogramas, para cada tipo de face, lembra que eu tinha 4 tipos de faces, eles estão muito bem comportados, tanto comparando o início, né, que é o dado original, quanto o dado modelado, tá? Então, a gente observa que eles estão muito próximos. Esses valores 36 aqui são os valores da frequência relativa, tá? Coloquei diretamente aqui para a gente poder comparar os valores. Então, 24 para 25, 14 para 13. Ou seja, o meu padrão que eu tinha inicialmente, em termos de distribuição, eles foram mantidos, tá? Eles foram respeitados. Isso é muito importante para nossas avaliações. Agora, em termos de histograma de porosidade, pessoal, mesma coisa. Se a gente observar aqui, eu tenho, esse aqui é o meu range de porosidade, né? Ele varia de 0 até 32 aqui, 33, né? Aqui o dado de perfil de poço. Então, a gente vê que o comportamento foi praticamente mantido, né, pessoal? Ao longo de todo esse reservatório, ao longo de todas essas distribuições aqui. Então, da mesma forma que as faces foram mantidas, essa característica, a porosidade também foi. Tá? Então, isso é importante. A gente vê que, na média, né, apesar de eu estar saindo de uma resolução de 20 centímetros para uma resolução, no caso, pensando em porosidade, uma resolução de um bloco de 100 metros por 100 metros por 1 metro na vertical, né? E aí, avaliando várias células, ou seja, eu estou passando de uma informação de 20 em 20 centímetros para um modelo com várias células, ou seja, dependendo até milhares de células, né? Então, observa que esse comportamento tá ok, né, pessoal? Ele está bem representado, né? Passando essa etapa, então, agora de validação, né? A gente vai para a etapa de abastecer o modelo de simulação com essas informações. Então, eu passei por essa etapa de construção, eu validei as minhas propriedades, validei os meus modelos, né, as distribuições de porosidades foram geradas, eu vou passar para a próxima etapa, que é a construção do meu modelo, tá? Que é a etapa 2 agora, pensando lá nas 12 etapas, né? Então, eu vou primeiro construir o meu grid de simulação, tá? Se a gente lembrar, pessoal, o grid pensando lá no grid geológico, né? Essa aqui era a dimensão do meu grid geológico, tá? 25 por 25 metros aqui, tá? Com 1 metro na vertical. E aqui o meu grid de simulação, com 100 por 100, com 8 metros, tá? Então, isso aqui é uma imagem, né, figurativa de como que a resolução do grid geológico está contido dentro desse modelo de simulação, tá? Então, essa foi a resolução que foi definida, tá?
Uma vez que a gente definiu essa resolução, a gente constrói o nosso grid de simulação, usando as mesmas informações que a gente tinha do modelo estrutural do modelo geológico. Então, a gente tinha o topo, tinha as falhas, tinha os limites, só que aquelas informações estruturais vão ser adequadas a esse grid de simulação. Tá? Então, esse aqui é importante destacar. A gente considera as mesmas premissas, as mesmas informações para construir esse modelo de simulação. Só que, lembra, pessoal, aqui eu tenho uma informação de porosidade, permeabilidade nessa célula. Aí eu preciso passar essa informação para uma célula de 100 por 100 por 8. Então, eu preciso fazer o quê? Uma readequação dessa informação, dessa propriedade. O que é muito comum a gente fazer? A gente fazer o que a gente chama de upscaling, tá? Que é essa próxima etapa aqui, que fazer esse rescaling to simulation grids, que é uma etapa muito comum, tá? Aí, esse processo de upscaling, que a gente chama, você pode fazer de diferentes formas. Você pode fazer, por exemplo, a porosidade, que ela é uma informação, trabalha com volume, né? A gente pode usar a média, por exemplo, para a permeabilidade, que é o que leva em consideração o fluxo, escoamento de um poro para o outro, ou seja, de uma célula para outra. A gente usa muitas vezes um tipo de técnica que é bem característica para isso, que é o que a gente chama de flow base, que é uma técnica baseada no fluxo, tá? Então, assim, são várias técnicas que você pode usar e testar, mas tem técnicas que são muito específicas de acordo com as características da propriedade. Você tem uma propriedade aditiva, no caso a porosidade, você tem uma propriedade que ela depende do fluxo, no caso a permeabilidade. Eu tenho uma propriedade, no caso da face, que é uma propriedade que a gente chama de propriedade... Nossa, fugiu o nome agora, pessoal. Propriedade da face, por exemplo, você usa uma determinada característica para transferência de escala. Então, assim, você tem diferentes técnicas de transferência de escala para adequar as informações do modelo geológico a esse novo grid que você criou, tá? Então, aqui eu vou mostrar o antes e o após, né? Esse aqui é um modelo na escala geológica, que a gente chama, que é um modelo que a gente fala, por exemplo, a gente pode considerar isso como nossa referência, né? E aqui é o upscaling, né? Da porosidade, tá? Um modelo não tão grosseiro quanto esse de baixo aqui, tá? Esse aqui já é um modelo bem mais grosseiro, tá? O modelo aqui, esse modelo da parte inferior do slide, esse modelo da parte superior é um modelo não tão grosseiro quanto esse aqui. Então, esse aqui seria um modelo intermediário entre o modelo geológico e esse modelo mais grosseiro. Então, a gente nota que já começa a ocorrer uma suavização das propriedades, tá? Se a gente olhar essa região aqui principalmente, a gente consegue observar essa suavização. Olha aqui. Aqui já é bem mais nítido, né? Porque a gente já tem os blocos bem mais grosseiros aqui, tá? Então, isso que é interessante a gente observar. Então, à medida que você vai gerando modelos mais grosseiros, você vai perdendo essa continuidade, tá? Só precisa tomar cuidado se muitas vezes os corpos são mantidos, né? Ao longo desse upscaling, tá? Então, aí, pontos, né? Finais aí dessa primeira etapa, né? Que é procedimentos tradicionais, né? Assim, o que eu apresentei hoje, né, foram técnicas, procedimentos tradicionais para a gente construir esse modelo de simulação, indo desde a parte de informação de log, passando por uma escala geológica, passando por uma modelagem petrofísica, até uma parte de upscaling, né, ou seja, readequação das propriedades do modelo geológico às propriedades do modelo na escala de simulação, tá? Todos os dados de entrada apresentados, né, desde o modelo geológico até os que foram visualizados, né, foram utilizados para a construção do modelo de simulação, inclui eles as informações geológicas e petrofísicas, as informações de face, que está relacionada diretamente às propriedades dos tipos de rocha, né, porosidade, permeabilidade, as informações do grid de simulação, que eu usei o modelo estrutural, né, as características estruturais, né, na verdade, o topo, a base, os limites e a falha do meu modelo, tá? Então, é muito importante que você tenha toda essa comunicação, que parte desde a construção, entendimento do escoamento do modelo, no caso real, até a construção do modelo geológico e depois a construção do modelo de simulação. Então, vocês notam que esses passos, esses caminhos, são muito conectados, né? Pessoal, alguma pergunta até aqui?
Bom, vou seguir então, pessoal. Agora a gente vai entrar na parte dos modelos de simulação, né? Então, primeiramente, né, o que é um modelo de simulação, né? Ao longo da disciplina, né, o professor Denis vai entrar na parte teórica, que vai ser bem interessante vocês estarem entendendo essa parte que eu vou praticamente dar uma pincelada, né, para vocês depois entenderem, quando vocês começarem a entrar nos equacionamentos, na montagem das equações não lineares e tudo mais, né, e das formas de resolução dessas equações, tá? Então, primeiramente, né, o que é o simulador de reservatórios, né? Ele é um programa computacional, né, que ele está fazendo o quê? Ele está resolvendo equações de fluxo e equações de massa, tá? Num meio poroso. Só que para resolver essas equações de fluxo e equações de massa, né, a gente tem essas equações, são equações não lineares, que eu vou estar entrando posteriormente ao longo desses slides, eu preciso de condições iniciais e condições de contorno, tá? Então, por isso que ele é um programa computacional que resolve equações de fluxo e equações de massa, né, no meio poroso, de acordo com as condições iniciais e condições de contorno, tá? Então, a ideia, pessoal, o que é? Tá? Você tem um modelo de reservatório, uma realidade que é, muitas vezes, né, muitas vezes não, ela é desconhecida, né? E aí a gente quer adequar essa realidade a um modelo computacional, né? De forma que esse modelo computacional, esse modelo numérico, ele possa ser resolvido pelos simuladores numéricos de reservatório, tá? E aí o que vocês podem perguntar, mas poxa, mas por que vai diretamente para o modelo numérico, né? Antigamente, pessoal, quando a gente não tinha esse poderio computacional que nós temos hoje, os modelos de simulação eram bem mais simples, né? Então, esses modelos, eles eram resolvidos de forma matemática, né? A gente tinha equações bem simples, a gente conseguia resolver ele matematicamente, a gente não precisava resolver eles de forma numérica. Ou seja, a gente não tinha muitas equações com várias condições de contorno e tudo mais. Então, à medida que foi evoluindo, essas equações matemáticas não eram suficientes para resolver os modelos mais complexos, ou seja, modelos com muitas equações, tá? E aí, o que passou? Eles passaram a propor soluções numéricas. Só que para resolver essas soluções, para resolver esses modelos numéricos, precisava de um simulador numérico. Foi da onde que surgiu esse termo. Então, esses modelos eram resolvidos de forma matemática, era um modelo bem mais simples. À medida que esses modelos foram se tornando mais complexos, surgiu a necessidade de ter esses simuladores numéricos para resolver essas equações de forma numérica, essas equações diferenciais e tudo mais, tá? Então, qual que é a grande diferença, pessoal, quando a gente fala da engenharia de reservatórios em comparação com as outras engenharias, tá? A gente tem um problema com incertezas. Por quê? A gente tem uma realidade desconhecida que a gente quer construir um modelo de simulação, um modelo que possa representar essa realidade desconhecida. Só que a gente tem muitas incertezas. Então, é um problema físico com muitas incertezas, tá? Que envolve também a escala, ou seja, a gente tem uma escala tridimensional, x, y e z, a gente tem um fluido, tá? A gente tem um poço. Então, assim, são várias informações que a gente tem num único modelo. E muitas vezes a gente precisa fazer algumas simplificações ao longo do processo. Por isso que a gente fala que, quando a gente fala de simulação, equações numéricas e tudo mais, o tratamento do erro é muito importante, tá? Por isso que é muito importante ao longo da disciplina, vocês vão estar vendo como é feito esse tratamento desse erro ao longo da resolução das equações, vocês vão estar vendo a importância desse tratamento, tá? Então, aí vem a pergunta, né? Eu sei o que é um simulador de reservatório, mas para que a gente usa, né? Primeiramente, né, para prever a produção futura do reservatório, né? É muito comum as empresas falarem assim, não, o meu objetivo é maximizar o fator de recuperação do óleo, tá? Só que para que isso ocorra, eu preciso determinar algumas condições e também umas incertezas, tá? De forma que a gente possa responder como que essa previsão de produção futura pode ser extrapolada, né, de acordo com o objetivo definido, que é a maximização do fator de recuperação de óleo, tá? Então, por isso que quando a gente fala de modelos de simulação, né, e como que a gente utiliza essa ferramenta, tá, a gente tem informações vindo de todas as partes, né? A gente tem informação vindo da geofísica, informação vindo da geologia, informação vindo da petrofísica, informação vindo de todas as áreas, informações do laboratório. Então, assim, são muitas partes, de forma que a gente precisa integrar todo esse time, né?
com diferentes áreas, diferentes cabeças, o pessoal da área de economia, que está com o intuito de fazer os cálculos econômicos, o valor presente líquido e tudo mais, né? Então, assim, de acordo com o objetivo definido pela empresa, a gente precisa integrar todas essas frentes, né? De forma que a gente possa aumentar esse fator de operação do óleo, aumentar essa produção, aumentar os retornos, né? E, dependendo das empresas, tem muitas empresas que querem reduzir a produção de água, reduzir a produção de CO2, então muitas vezes acabam reinjetando o CO2 produzido no campo, que é principalmente os casos do campos de pressão, reduzir os riscos e assim por diante, tá? Então, algumas das questões, né, que a gente pode responder, né, usando o simulador, né? Primeiro, né, como que é o comportamento, por que o comportamento do reservatório não está de acordo com o meu dado observado? Tá? Essa é uma pergunta muito comum. A gente tem um dado histórico e o meu modelo, né, o meu reservatório não tem um comportamento que não... Eu não consigo construir um modelo de simulação que possa representar esses dados observados. Então, assim, o simulador consegue responder essa resposta. À medida que a gente tem informações, à medida que a gente vai construindo, vai melhorando a confiabilidade desse modelo, a gente consegue responder isso, tá? Aí, outra coisa que a gente consegue responder, né, que tipo de dado laboratório é necessário para a gente entender as propriedades de fluido e rocha, tá? Então, essas informações de propriedades de fluido e rocha são propriedades que são inseridas dentro dos simuladores comerciais, tá? Então, é outra informação importante, né? Que tipo de dados que eu posso inserir, que tipo de dados eles precisam estudar em laboratório para que eu possa melhorar a confiabilidade desses modelos. Lembrando, pessoal, que a gente, muitas vezes, eu não consigo fazer um estudo isso em tempo real no reservatório. Ele é muito custoso. Então, o simulador numérico reservatório, né, vem com o intuito de facilitar essa tomada de decisão, né? A gente melhorar o conhecimento do reservatório, reduzir as incertezas e assim por diante, né? Aí outra coisa, né, que pode responder, né, é necessário a gente fazer um estudo do modelo físico, né, do reservatório, né? Estudo do modelo físico, eu quero dizer o escoamento, né? Preciso fazer um estudo mais aprofundado, eu preciso avaliar uma região que muitas vezes eu nem tinha considerado nas minhas avaliações iniciais, fiz uma aquisição sísmica 3D, fiz uma aquisição 4D e tal, vi o comportamento, o movimento do fluido ao longo do reservatório, mas tem uma região lá que muitas vezes eu não consegui observar, tem muito ruído e tudo mais. Então, com o simulador, você consegue ter uma ideia de qual o comportamento dessa região, né? Então, muitas vezes a gente consegue aferir sobre, né? Então, aí outra coisa que é muito importante, né? Qual porção do reservatório que a água está chegando, né? Está chegando, um poço está produzindo uma água, e muitas vezes a gente não sabe de onde está vindo essa água. Então, com os estudos de simulação, a gente consegue responder isso. Isso são decisões que a gente faz para passado, ou seja, decisões que a gente vai avaliando, entendendo sobre o reservatório e conhecendo mais sobre o modelo, tá? Aí, agora, pensando assim, a gente viu aquelas tomadas de decisões, né? A gente viu a utilização para que a gente usa os simuladores de reservatórios, né? E agora, como que a gente utiliza isso, né? Então, a gente sabe que é para entender o comportamento de fluxo e transporte de massa nos campos de petróleo para tomar as decisões, tá? Então, se a gente observar, esse aqui é o meu reservatório, né? Esse aqui é o meu limite do meu reservatório. O que eu preciso fazer? Inicialmente, eu preciso definir a minha malha de simulação, lembra lá? Eu preciso definir o meu grid de simulação. Então, eu defino o meu grid de simulação dessa forma aqui, um grid totalmente regular, né? Então, as células bem espaçadas e tudo mais, né? Agora, eu preciso entender como se dá o escoamento do fluido ao longo dessas células. Isso pensando nas células ao longo da horizontal e pensando também ao longo da vertical. Aqui a gente está olhando uma imagem bidimensional, olhando como se fosse o topo do meu reservatório, tá? Então, quando a gente fala em simulador numérico de reservatórios, a gente tem 3 princípios que a gente utiliza, né? 3 princípios básicos, né? Primeiro princípio, né? É o que a gente chama de balanço de materiais, que nos diz principalmente a conservação do material. Nesse caso, o material, pessoal, que a gente está falando é o fluido, né? Se a gente pensar aqui, vamos pegar uma célula aqui, tá? E vamos extrapolar ela para o próximo slide, tá? Fazer uma imagem tridimensional dela, tá? Então, eu tenho aqui o meu fluido entrando nessa célula, o meu fluido saindo, né? E aqui é minha fonte externa, tá? Minha fonte externa aqui que seria uma massa, um poço injetor, que está jogando uma massa para dentro do reservatório, ou seja, um fluido, e um poço produtor, que ele está fazendo o quê? Extraindo massa, ou seja, extraindo um fluido desse reservatório, tá? Então, o balanço de materiais, ele vai fazer um balanço de como está o comportamento dessa massa ao longo do reservatório.
no caso, ao longo das células. Lembra lá? Eu fiz a discretização no grid, discretização no espaço, né, que a gente fala, tá? Aí eu quero saber o comportamento desse fluido nesse bloquinho específico, né? Quanto está entrando de massa, quanto está saindo, quanto está ficando acumulado. Que é essa parte principal aqui, tá? Agora, se a gente extrapolar e a gente colocar mais 2 células aqui, tá? A gente não só vai querer saber a relação de quanto de fluido está acumulado aqui, mas também a gente vai querer saber o quanto de fluido está passando dessa célula aqui, vamos por célula 1, tá? Para essa célula 2. E da célula 2 para a célula 3, por exemplo. Tá? Que é o que a gente chama de laser conservação, né? Que é quanto de fluido está sendo conservado aqui, quanto está sendo conservado nessa célula aqui, e assim por diante. Tá? Então, se a gente pensar, né? Vou escrever de forma bem simplificada, pessoal. A gente está pensando num problema, pensar no problema mais simplificado possível, tá? Então, a gente tem a massa entrando, a massa saindo, mais a massa acumulada, tá? Mais a massa da fonte, desculpa, pessoal, que a fonte pode ser tanto um produtor quanto um injetor, que está retirando ou inserindo massa dentro daquela célula, e uma massa acumulada, tá? Então, se a gente pensar assim, isso aqui, pessoal, vocês vão ver em detalhes lá ao longo que vocês entrarem na parte teórica da disciplina, tá? Aqui eu estou dando só uma ideia geral de como são complexas as equações que o simulador tem que resolver, tá? Essa aqui é uma equação simples, né? Depois de algumas manipulações, que envolve o escoamento, a velocidade de Darcy, vocês vão ver, quem não viu ainda em reservatórios 1, lei de Darcy e tudo mais, né? Você tem a velocidade de Darcy aqui, na direção X, tá? Velocidade de Darcy na direção Y, velocidade de Darcy na direção Z, tá? Você tem essa fonte, né? O Q source aqui é a vazão do fluido que está entrando ou está saindo, dependendo se é um produtor ou se é um injetor, tá? Isso tudo variando ao longo do tempo, tá? Que isso aqui é a informação acumulada, ou seja, acumulada que leve em consideração essa porosidade aqui, né, pessoal? Em relação visa a densidade do fluido, tá? A densidade do fluido aqui está multiplicando todas as equações, tá? Isso quanto está variando ao longo do tempo, em x, em y e z, tá? Esse é o primeiro princípio. Então, o primeiro princípio é de acúmulo de massa. Quanto está sendo acumulado, é o balanço de massa. Quanto está sendo acumulado de massa em cada célula, tá? O segundo princípio, né, é a lei de Darcy, né? Que ela vai levar em consideração o quê? A relação entre a pressão e o fluxo do fluido, tá? Ou seja, são as interações, começa a ocorrer as interações entre as células, tá? Essa aqui é uma lei generalizada da lei de Darcy, que leva em consideração o quê? A pressão, né, por termos gravitacionais, tá? Sendo que essa aqui é a velocidade de Darcy, que é o que a gente viu lá anteriormente, viscosidade do fluido, tá? Que é a permeabilidade, né? Potencial, fluxo potencial, isso aqui, tá? E aqui na direção S, né? Que aqui eu coloquei generalizada, né? Por isso que aqui se for X, vai ser na direção X, se for Y, vai ser na direção Y, e assim por diante, tá? E aí tem tanto os termos gravitacionais quanto os termos de pressão, tá? Então, essa é a lei de Darcy. Então, eu tenho a de balanço de materiais, a equação de balanço, tá? Agora, eu tenho uma que leva em consideração o princípio de como a relação entre as células, né? A relação entre as células que leva em consideração a informação de pressão e fluxo dos fluidos, né? E o terceiro princípio, né? Que é o princípio das equações de estado, que leva em consideração principalmente as densidades do fluido de acordo com as mudanças de pressões, tá? Que é o que a gente chama, né? É o fator volume de formação, né? Do fluido, que é comumente encontrado na engenharia de reservatórios como B aqui, tá? Então, isso aqui leva em consideração ao volume, né? O volume na condição do reservatório, standard conditions, né? Esse SC, as condições padrões, que é o volume que você quer medir, e se você pode transformar isso, 1 sobre volume é a densidade, né? É a mesma coisa. Então, assim, quando a gente fala em termos de o simulador de reservatórios, ele leva em consideração 3 princípios, tá? É importante vocês terem em mente esses 3 princípios, tá? Porque ao longo da disciplina vocês vão estar, na hora que vocês entrarem na parte teórica, vocês vão estar avançando nesses princípios. Então, se a gente usar aquela equação inicial que a gente obteve, a partir da equação de balanço de massa, mais a equação que leva em consideração a lei generalizada de Darcy, mais essa relação do terceiro princípio, que é as equações de estado, tá? A gente obtém essa equação completa, né?
que é o que a gente fala que é uma equação que leva em consideração a pressão, né, mais o tempo, ao longo do tempo, que seria esse aqui. Tá? Então, é a pressão ao longo do tempo. Então, é isso, pessoal, lembrando que essa é uma equação na direção x, y, z, para uma célula do seu modelo de simulação, tá? Então, você imagina, se eu tiver, no caso, um modelo M células, eu vou ter M células vezes essas equações, tá? Isso eu estou falando para um modelo monofásico. Ou seja, eu só tenho um estado do fluido, né? Só tenho um fluido, no caso, não tem interação entre os fluidos. Então, se eu pensar agora, eu tenho uma relação, cada célula vai ter uma equação, ou seja, o simulador precisa resolver uma equação dessa para cada célula, isso pensando num único fluido. Então, imagina que você passa a ter mais de um fluido, por exemplo, óleo, água, gás. Então, você vai ter esse número de equações multiplicado por 2, por 3, dependendo do número de componentes que você vai ter. Tá? Que é o que eu estou dizendo aqui no próximo slide, né? Se você passar por um escoamento multifásico, né? Óleo, água e gás, então a gente vai ter que levar em consideração as saturações, permeabilidade relativa, ou seja, uma relação da permeabilidade absoluta de uma fase pela outra, a pressão capilar, quando os dois fluidos estão em contato, formam uma fronteira, né? Que é o que a gente chama de essa pressão capilar, são forças em direção opostas, formando esses capilares que a gente fala, né? Então, assim, a gente começa a ver esse número de equações extrapolando, né? Então, para uma célula, um único fluido, ok, eu tenho uma equação, mas à medida que eu vou avançando, eu tenho uma equação para cada célula. Aí, se eu tenho mais de uma fase, então eu vou ter que multiplicar esse número de equações. Então, assim, esse número vai aumentando, assim, exponencialmente, né, pessoal? Então, por isso que, à medida que essas complexidades foram aumentando, a gente começa a aumentar esse número de equações a serem resolvidas. E aí, onde surge a necessidade de usar um modelo, o simulador de reservatórios, né? Se a gente pensar em dupla porosidade, então a gente vai ter duas vezes essas equações. Então, assim, dupla permeabilidade e assim por diante, tá? Então, de forma resumida, né? Então, a gente tem um modelo, né, de reservatório, ele é dividido num número de células, ou seja, a gente faz uma discretização no espaço, tá? Aí, cada célula, o que ela vai conter? Conter informações de rocha, porosidade, permeabilidade. Se eu tiver mais de um fluido multifásico, permeabilidade relativa, pressão capilar. Vai levar em consideração também a geometria, porque eu dei um exemplo de um grid totalmente regular. Mas se você tiver um grid na qual é totalmente irregular, você tem que acompanhar, gerar esse grid. Então, você vai ter um grid, não é um grid tão simples, né? Então, aí você vai ter que levar em consideração a geometria, o posicionamento de cada célula. Você tem uma distribuição inicial de fluido, que a gente começa a dar informações, porque essas equações são resolvidas de forma numérica. Uma vez que elas são resolvidas de forma numérica, eu preciso dar condições iniciais para que eu possa começar a resolvê-las. Então, eu preciso de uma distribuição inicial de fluido, tá? Preciso das propriedades de fluido, pressão, volume, temperatura. Então, que aí vem das informações de PVT. Preciso da informação de poço, tá? Cronograma de produção, de injeção, quanto que ele está produzindo, quanto que ele está injetando, isso pensando em termos de se possui ou não informações de histórico, tá? E aí, uma vez que eu discretizei no espaço, eu também preciso discretizar no tempo, porque eu não quero avaliar aquele reservatório como uma foto no tempo, eu quero avaliar ele ao longo de diversos tempos, quero avaliar ele ao longo de 10, 15, 20 anos. Então, eu preciso também discretizar no tempo, tá? Eu preciso fazer uma discretização em períodos de tempo. Então, isso é outra coisa também importante, pessoal. A gente não só faz a discretização no espaço, mas também a gente faz a discretização no tempo. Se a gente lembrar aqui dessa equação, tem o termo aqui do tempo, tá? Então, se a gente pensar aqui, então eu tenho uma equação, eu tenho uma discretização no espaço, tenho uma discretização no tempo, como que a gente começa a resolver isso, né? Então, assim, eu vou passar bem superficial disso, pessoal. Então, primeiro, a gente dá determinadas condições iniciais para cada célula, né? Condições de saturação e condições de contorno, de reservatório, de condições de operação dos poços, né? A gente define um tempo total de simulação, por exemplo, eu vou simular esse modelo por 20 anos, tá? E aí, por 20 anos, a gente precisa definir, né? Definir um tempo de time step, né?
para a gente poder calcular a cada informação em curtos períodos de tempo, né? Uma vez que a gente fez isso, né, a gente precisa calcular ou associar a produção informada. O que quer dizer com isso? Por exemplo, se você tem um histórico de produção do poço, então eu vou usar essa informação que foi me dada, tá, no meu modelo. Então eu vou dar essa informação como conhecida. Tá? Lembra lá quando a gente tem aquele termo da fonte e tudo mais, você tem essa informação. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar o simulador, né, passando para essa etapa aqui, para calcular esse fluxo entre as células, durante cada time step, tá? Cada período de tempo, tá? E para uma nova saturação para cada célula da malha. Tá? Então eu tinha uma saturação inicial, eu meço para o tempo seguinte e calculo uma nova saturação. Tá? Aí eu vou repetindo esse processo até o meu tempo, meu time step, o meu período de tempo, né, ele atingir o meu tempo total de simulação. Tá? Então é isso que o simulador vai fazer. Então ele vai fazendo isso passo a passo, discretizado no tempo. Tá? E aí uma coisa que é importante, pessoal, que muitas vezes acaba gerando uma certa dúvida, né? Como que a gente falou de reservatório, a gente falou de informação, interações entre as células, fluxo do fluido entre as células, fluido saindo, fluido entrando e tudo mais. Mas como que o simulador, como que é, na verdade, a representação de um poço no simulador? Tá? Então, isso, lembrando que isso não é assim, não é tão simples, né? Mas é importante a gente passar para o simulador como que essa informação está sendo dada, como que essa massa está sendo incluída, sendo inserida no reservatório e está sendo extraída. Tá? Então, a gente precisa passar a contribuição, né, da informação de como esse poço está penetrado no meu reservatório, né, isso para cada poço, né, assim como as taxas de evasões, né. E essas taxas de evasões, elas são, lembrando, pessoal, nas equações lá, elas são independentes das equações bloco a bloco. Ou seja, as equações que eu estou montando no bloco a bloco, elas são independentes, né. Então, cada contribuição daquele termo fonte lá, ela vai ser estimada separadamente, então substituída na equação de fluxo, né, para o caso do poço no bloco, né, que ela vai ser resolvida depois para o simulador. Então, de forma resumida, né, o que seria isso, né? Eu tenho uma equação da taxa de produção no bloco onde o poço está completado, tá? Porque o que acontece? Pensa no reservatório, tá? Só para vocês entenderem. Onde não há poço, eu estou resolvendo aquela equação. Então, aqui, se a gente pensar aqui, eu estou resolvendo a equação sem o termo fonte. Resolvendo a equação sem o termo fonte, resolvendo a equação sem o termo fonte, a equação sem o termo fonte. Onde há aquele termo fonte, eu vou resolver a equação incluindo esse termo aqui. Tá? Que ele vai depender do quê? De um fator de geometria desse poço aqui, perfurado, ele tem uma geometria, tá? Característica. A informação da pressão nesse bloco aqui, tá? A informação de pressão no poço, tá? A informação no poço aqui, a informação no bloco onde o poço está completado, tá? Desculpa, pessoal. Aí também eu vou levar em consideração os volumes de informações e também a viscosidade do fluido que está contido aqui nesse bloco aqui, tá? Então, aquele termo que a gente viu lá, quando a gente tem o termo fonte, quando tem o bloco, ela é resolvida incluindo esse termo aqui. Tá? Então, se a gente pensar em termos simplificados, né, a gente tem o poço operando por diferentes condições. Se o poço estiver fechado, aquele termo lá, fonte for zero, então o meu valor é zero. Se eu especificar a taxa de produção do poço, ou seja, se você observar, a gente tem um dado histórico de produção daquele poço, então, aquele termo fonte lá vai ser a minha taxa observada. Tá? Só que muitas vezes eu não tenho a informação da vazão, eu tenho informação de pressão. Então, aí, esse termo aqui, da informação de pressão no poço, vai ser a pressão observada no poço. Que aí vai entrar lá para a equação todo esse termo aqui, que é aquele termo fonte. Tá? Então, essa é a forma como os poços são tratados, como é a representação de um poço no simulador. Tá? Lembrando daquele termo fonte.
Então, conclusões até aqui, pessoal, dessa parte de construção do modelo e tal. O que é importante, né? Que a produção, né, de um poço, ela é em função da taxa de fluido, né, e da pressão, tá? Pensando num cenário de que você possui dados observados e tudo mais, né? Quando a gente especifica para o simulador a taxa de vazão de óleo, né? O simulador, ele começa a operar por essa produção como se fosse uma restrição dada no poço, tá? Então, a gente foi lá, a gente tem um dado observado de vazão de óleo, por exemplo. Então, a gente vai falar para o simulador, ó, eu tenho a informação, para esse tempo em específico, para esse poço, eu tenho essa vazão de óleo. Então, eu vou dar isso como informação adicional para ele resolver as equações. Então, eu conheço essa informação, tá? Agora, pensando em termos das outras constraints, né, não especificadas, aí ele vai se tornar um valor a ser calculado. Como esse valor observado, ele é conhecido, ele não é calculado, tá? Os outros que não são conhecidos, eles se tornam valores a serem calculados. Por exemplo, como a pressão no poço. Eu informei a vazão de óleo, eu vou calcular a pressão, tá? Então, uma vez que eu especifiquei uma condição primária, eu vou trabalhar no modelo, né, o simulador, no caso, vai trabalhar para resolver a equação em termos da outra condição não informada, tá? No caso aqui é a pressão. A ferramenta, né, de simulação, ela é amplamente utilizada em todas as grandes empresas pequenas e tudo mais, né? Porque, assim, em frente às dificuldades, frente às complexidades do modelo, é a ferramenta mais simples de ser operada, né, de acordo com as condições e características do modelo. Mas é claro, né, quando eu digo simples de ser operada, existem complexidades no termo de você setar cada informação, você interpretar, saber o que está fazendo. Eu estou passando informação de óleo, o simulador está calculando a pressão, não estou passando nenhuma informação, como o simulador está calculando. Então, é sempre você ficar a par do que está sendo feito no simulador, tá? Lembrando que as informações que foram geradas lá da geologia estão integradas diretamente nos dados da simulação, né? E aí, pensando num objetivo, né? Sempre que a gente fala mas por que eu uso o modelo de simulação? A ideia é sempre você obter modelos confiáveis para você tomar melhores decisões. O que é tomar melhores decisões? Eu vou perfurar um poço na região norte ou na região sul, por exemplo? Não, vou perfurar na região norte, porque o modelo de simulação que eu confio está me dizendo que a região norte é uma região altamente produtora. É uma região que tem uma alta quantidade de óleo a ser explotado e tudo mais. Então, assim, a ferramenta, o modelo de simulação, né, a ferramenta, o simulador em si, tornou uma ferramenta muito poderosa, né? De forma que só que você tem que usar da melhor forma possível, adicionando o máximo de informações que você tem, de forma a você começar a reduzir as incertezas. À medida que você reduz a incerteza, você conhece mais sobre o reservatório. Conhecendo mais sobre os reservatórios, as chances de você tomar uma melhor decisão é muito maior, né? Você reduz, né, as chances de insucesso. Mas é claro, a gente sempre está sujeito a riscos, né? Nunca não existe risco zero, né, no processo. Tá? Passando agora um pouquinho, rapidamente, pessoal, para a gente fechar essa parte de modelo de simulação, pelas complexidades, né? Vou passar rapidamente, porque eu já entrei em detalhes sobre isso. A gente inicialmente tem um modelo, que é o que a gente chama de modelo tanque, um modelo com 0 dimensão, né? Então, pensando em termos de óleo in place, né, óleo in situ, que a gente fala, óleo remanescente, óleo acumulado, é a diferença entre um tempo específico, né, óleo produzido, né, menos o óleo original, tá? À medida que a gente começa a passar para um modelo unidimensional, a gente começa a ter iterações de 2 níveis. Aqui, mesma coisa, modelo bidimensional, a gente passa a ter iterações nas 4 direções, né? A gente tem um bloco aqui, esse é o vizinho, esse é o outro vizinho, esse é o outro vizinho, esse é o outro vizinho. Ou seja, a gente tem as 4 iterações aqui ao longo desse bloco. Passando para o modelo tridimensional, a gente começa a ter níveis de iterações da 6ª ordem. Então, a gente pensa nesse bloco aqui, eu tenho iterações nessa direção aqui. Agora, a gente analisa esse corte aqui, eu tenho iterações nessas direções. Ou seja, eu tenho
4 nessa direção e 2 nessa direção, ou seja, eu tenho uma ordem de iteração de sexta ordem, ou seja, a complexidade começa a aumentar, né, à medida que a gente vai avançando para modelos tridimensionais, tá? E cada termo das componentes que eu comentei, né, por exemplo, a parte de balanço de materiais, equações de fluxo, eu tenho, para cada bloco, para cada grid, para cada fase, eu tenho uma equação, né? E aí eu tenho as propriedades de rocha, fluido, porosidade, permeabilidade, tudo mais, e elas variam também, à medida que eu mudo o bloco e à medida também que eu avanço no tempo, né? Dependendo da propriedade, principalmente as propriedades de fluido. Então, os modelos tradicionais matemáticos não são possíveis de resolver essas equações. São possíveis de resolver equações mais simples, né? Mas à medida que eu vou dando complexidade ao meu problema, por exemplo, eu começo a adicionar heterogeneidade, porosidade e permeabilidade. Começo a ter uma geometria totalmente irregular. Ou seja, começa a aumentar o número de blocos. Começo a ter uma relação não linear nas curvas de permeabilidade relativa em relação às saturações. Começo a ter pressão capilar, saturação. Aí, as minhas propriedades de fluido, elas dependem da pressão, dependem da composição, dependem da temperatura. Então, assim, eu começo a adicionar complexidades que o modelo matemático não é possível resolver, como eu havia comentado anteriormente. Então, aí é onde eu passo dos modelos matemáticos para os modelos numéricos. Só que aí, passando para o modelo numérico, eu preciso dos computadores, né? Por isso que vem o termo, né? O termo de modelos computacionais, modelos numéricos computacionais, né? Então, aí eu preciso do quê? Eu preciso do modelo numérico de reservatório para resolver as equações. Só que dependendo do tipo de fluido que eu estou tratando, do tipo de fluido que está sendo escoado, eu preciso de um tipo de simulador, né? E aí, para eu escolher o tipo de reservatório, o tipo de simulador, eu preciso entender sobre o reservatório. Preciso avaliar as informações de dados e informações que estão disponíveis, né? De forma que a gente possa representar a cadeia, né, de hidrocarbonetos e as fases do fluido da melhor forma possível, né? E aí, a partir disso, se eu começo a ter modelos composicionais, modelos com mais de uma fase e tudo mais, à medida que eu vou resolvendo essas equações, eu preciso um modelo tradicional, né, um modelo Black Oil, simulador, né, para resolver um modelo Black Oil já não é suficiente, eu preciso ir para o modelo composicional. Então, assim, vocês começam a observar que eu vou aumentando, né, essa complexidade, eu vou também surgindo novos tipos de simuladores comerciais, né. Então, se a gente pensar aqui, que esse é um modelo nosso de reservatório, né, a gente tem uma complexidade na escala, complexidade na descrição geológica e estrutural, uma complexidade também na parte começa a surgir contato óleo-água, começa a ter o movimento da água por exemplo, se tem um contato, muitas vezes é decorrência de um aquífero e tudo mais, as relações das propriedades de fluido, começa a ter uma complexidade maior, as propriedades de rochas, começa a integrar as partes das facilities, né, as plataformas e tudo mais, começa a ter dados observados, dados de histórico, começa a ter uma complexidade adicional, começa a ter informações de imagens, ou seja, 3D, uma informação de 4D, são duas imagens 3D passadas no tempo. Então, assim, começa a aumentar, assim, o número de variáveis, a complexidade começa a aumentar muito, né? Então, essa ferramenta, ela acaba se tornando uma ferramenta muito poderosa, com muitas informações, né? E aí, da mesma forma que a gente fez a validação lá para os modelos geológicos, a gente precisa fazer também as validações para o modelo de simulação, né? Então, para fazer a validação do modelo de simulação, a gente não foca somente na parte estática, ou seja, parte de porosidade, mas também na parte dinâmica, como que o fluido está se comportando. O fluido que se comportava antes está mantendo o mesmo padrão, as mesmas características. Então, aqui é um exemplo de validação, né, que eu tenho, passando do modelo, né, pensando aqui, olhando da escala de poço, para a escala do modelo escalado, que é o modelo geológico aqui, e aqui o modelo já de simulação, tá? Então, eu faço essa validação do modelo de simulação, eu tenho esse mesmo comportamento da porosidade e permeabilidade ao longo dessa distribuição de faces, tá? Aí eu tenho também uma validação que a gente fala de volume, tá? O volume que tinha do modelo geológico, se mantém o mesmo volume do modelo de simulação, na parte dinâmica, né? O fluxo, né? Se a gente comparar o antes e o depois, tá? Pensando, coloca um poço para produzir
né, no reservatório no geológico, no reservatório no modelo de simulação. O comportamento é o mesmo, tá? Então, esse aqui é um exemplo clássico, né, quando a gente avalia essas técnicas de upscaling, não técnicas de upscaling, né, mas sim as malhas que os modelos de simulação foram gerados. Aqui eu tenho uma informação, que é num eixo, que é a vazão de água, no tempo, né, e aqui o meu tempo, tá? Então, a vazão de água, metro cúbico por dia, e o tempo aqui em anos. Aqui, esse modelo, essas bolinhas aqui, é o meu modelo geológico, tá? Aquela modelo na escala mais refinada que eu possuo, tá? Se a gente avaliar aqui, o que eu fiz? Eu fui mudando a escala do modelo de simulação, tá? Então, eu fui gerando diferentes escalas do modelo de simulação e fui fazendo o upscaling. Fui transferindo as propriedades do modelo geológico para o modelo de simulação. Aí, um modelo que eu considero aqui 6 vezes, né, menos fino, no caso, né, mais grosseiro do que o modelo F, 4 vezes, 2 vezes, e assim por diante, tá? Até chegar no modelo 2D. Então, o que a gente observa? A gente acaba perdendo essa resolução em termos de escoamento, ou seja, em termos dinâmicos. Aquela característica inicial que eu tinha, ou seja, uma chegada da água nessa região, aí eu tenho uma produção até aproximadamente 2001, né? Até o ano de 2001, depois eu tenho essa produção de água totalmente, né, alta nessa região. Quando eu faço passo de uma escala mais fina para uma escala grosseira, eu acabo perdendo resolução. Aqui eu estava chegando em torno de, por exemplo, 1997. Aqui, a água só veio chegar, pensando nesse modelo bidimensional aqui, depois de 2000. Ou seja, eu perdi essa validação dinâmica do meu modelo. Então, por isso que, quando a gente fala em validação do modelo numérico, a gente não pode só se preocupar com a parte estática, em termos de volume. O volume foi preservado? Não necessariamente. O volume pode ter sido preservado, mas a parte dinâmica do meu modelo, ela se perdeu totalmente. Tá? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, por exemplo, mas suponha que esse modelo fino aqui esteja rodando em dias. Aí, esse modelo mais rápido aqui esteja rodando, sei lá, em horas. Sei lá, 1 hora, por exemplo. Só que aí eu não tenho tempo para avaliar esse modelo fino, nem esses modelos aqui que estão rodando também relativamente com tempo alto. Então, o que eu faço? Aí eu preciso ajustar, né? Preciso ajustar esse comportamento dinâmico, tá? Um exemplo de ajuste de comportamento dinâmico é esse da figura que eu estou mostrando agora. Essa linha pontilhada é um modelo de referência, essa linha em vermelho é um modelo de simulação. Aí o que eu fiz? Fiz um ajuste dessa produção desse fluido, tá? Então, aí eu consigo usar esse modelo, que eu fiz esse ajuste, essa calibração da parte dinâmica do meu modelo. Tá? Outras coisas que devem ser consideradas no processo, né? É o tempo computacional, né? A gente fala em tempo computacional, então a gente tem que avaliar, né, se o meu tempo computacional está de acordo com o número de células que eu possuo no meu reservatório. Né? Número de células, número de time steps. Preciso verificar se há instabilidade, né? Por exemplo, instabilidade quer dizer que as técnicas numéricas estão sendo usadas, não estão apresentando soluções exatas, né? Por quê? Lembrando que soluções não exatas significa que eu tenho uma realidade, uma física, né, totalmente não real, né? Não representa a realidade, que é o escoamento meio poroso. Então, isso é um tipo de instabilidade. Uma dispersão numérica, mesma coisa. Por que dispersão numérica? É muito comum, porque eu tenho uma realidade que eu desconheço, um campo real, aí eu joguei para um campo numérico. Então, é comum você ter essas dispersões numéricas também. Esses detalhes, pessoal, que eu estou passando, estabilidade, dispersão numérica, vocês vão ver ao longo da disciplina, tá? Então, por isso que eu estou passando rapidamente, tá? Aí, uma solução, né, uma forma de validar a solução numérica, uma delas é avaliar o erro de balanço, né, de materiais, tá? Só que ela, por si só, não é suficiente, mas é uma delas, tá? Vocês vão ver isso também ao longo da disciplina, na parte teórica. É importante a gente checar o número de time steps que foram utilizados, o número de cortes, porque quando eu falo número de cortes, lembra, pessoal, eu estou resolvendo equações numericamente, tá? Então, se eu não consigo encontrar, por exemplo, resolver uma equação dentro dos critérios que eu considero aceitos, o que é o critério de ser aceito? A solução está dentro de um erro esperado, né, que a gente considera, que é um critério de convergência. Aí, esse time step, que era, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? De um dia, ele é cortado para metade, então ele passa a ser 0,5 dias. Então, aí esses são onde começam a aparecer esses números de esses cuts.
Daí tem o número de iterações que foram necessárias para o solver numérico, né, resolver ao longo de toda a simulação. Então, todos esses números aqui, vocês vão estar vendo a parte da segunda parte da disciplina, que é a parte quando vocês vão entrar na parte teórica, tá? Aqui um exemplo bem legal, no sentido de mostrar para vocês que o simulador numérico, ele contém vários inputs, né? E aí tem uma parte específica do meu modelo de simulação, que é o que a gente chama de um arquivo texto, né? Que é onde a gente ajusta os parâmetros numéricos, né? E aí esses parâmetros numéricos, muitas vezes, a gente acaba usando ele nas condições padrões, tá? Só que as condições padrões não necessariamente são as melhores possíveis, são as mais eficientes. Então aqui eu mostro para vocês como esse ajuste numérico, né, dessa seção é importante, tá? Porque você pode reduzir um tempo considerável do processo. Aqui eu tenho uma curva de produção acumulada de óleo, tá? Isso aqui são os percentis da curva, então significa que eu não tenho um único modelo, são vários modelos aqui, cada pontinho desse é um modelo de simulação, pessoal. Tá? E aí eu fiz isso para diferentes seeds aqui, porque eu tenho 500 modelos de simulação, tá? Aí eu fiz um sorteio aleatório, combinando incerteza. Aí eu simulei, tá? Obtive essa linha verdinha clara aqui. Aí fiz um novo sorteio, tá? Combinei esses parâmetros, aí rodei aqui. Aí fiz um novo sorteio, gerei essa outra curva aqui. Então eu fiz essas 3 curvas até para evitar que eu tenha um certo, vamos dizer assim, um viés, né? Então, aí eu obtive, antes de ajustar os parâmetros numéricos, eu obtive um tempo total, né, médio, de 20 mil segundos. E aí, ajustando esses parâmetros numéricos, eu rodei os mesmos 450 casos para cada um, CID 1, CID 2, CID 3 aqui, e aí obtive o tempo médio de aproximadamente 10 mil segundos. Ou seja, eu reduzi praticamente quase 50% o valor do tempo computacional, somente ajustando essa parte numérica do modelo. Então, é importante, pessoal, vocês não somente construírem esse modelo de simulação, mas também verificar se as condições numéricas estão de acordo para aquele modelo, tá? Então, isso é muito importante para quando vocês forem fazer a disciplina tal, quando vocês começarem a olhar os arquivos de saída, o arquivo.log, o arquivo.out, vocês questionem e se perguntem o que são aqueles números que são mostrados lá. Tem o número de cortes que vocês vão ver e tudo mais. Então é importante que aí vocês mostram que vocês tenham um conhecimento do que está acontecendo na simulação, se aquele modelo numérico que você construiu, ele está condizente com os dados que foram passados. Então acho que é importante essa parte, porque aí você consegue reduzir, só nessa etapa aqui, 50% do tempo, só trabalhando essa condição numérica. Lembrando, pessoal, que só trabalhando na parte numérica não afetou o meu comportamento dinâmico do meu reservatório. Ou seja, eu estou produzindo os mesmos valores, produzindo as mesmas condições, produzindo os mesmos valores de óleo, de água, o mesmo escoamento e tudo mais. Eu só ajustei a forma como o simulador vai resolver as equações. É isso que foi feito, tá, pessoal? Então, resumo, né, em termos dos modelos de simulação, para fechar essa primeira parte, né, são técnicas poderosas, né, e avaliar, né, validar esses efeitos, né, na produção de petróleo é muito importante, né, porque a simulação, ela não é só uma ferramenta para vocês fazer uma extrapolação, por exemplo, de produção, porque se for fazer uma extrapolação, você pode fazer, por exemplo, curvas de declínio, né? Você não precisa de um conhecimento avançado em simulação para fazer isso. Você tem os dados históricos, dados observados, você extrapola, né, para a curva de declínio, por exemplo. É uma forma de extrapolação, uma forma alternativa para os modelos de simulação, mas é uma ferramenta muito poderosa que você pode usar e responder muitas questões que muitas vezes são levantadas, né? Outra coisa, né, a gente tem um modelo de reservatório real, o modelo matemático não é suficiente para resolver, a gente vai para o modelo numérico. Mas mesmo assim, ele não é simples de ser resolvido, né? Porque à medida que eu fui para o modelo numérico de reservatório, eu aumentei as complexidades, aumentei os níveis de heterogeneidade e assim por diante, né? E quando a gente constrói um modelo de simulação, a gente tem que sempre estar atento, não é simplesmente gerar um modelo de simulação. Eu preciso gerar esse modelo de simulação e ver se ele está consistente com os dados informados. Ele estando consistente, eu preciso verificar se ele é eficiente, tá? De forma que isso é muito importante, né, ao longo de quem trabalha com simulação, né, para que a gente possa ter esses modelos
consistentes, eficientes, tal, para os estudos, e também para utilizar nas mitigações de incertezas, de riscos, né, e maximizar esse retorno ao longo do tempo e de forma melhor possível, né, reduzindo esse espaço de análise, reduzindo esse tempo para você rodar um modelo de simulação, né. Então, à medida que esse tempo, né, evolui, né, então, como a gente observou, o entendimento básico da modelagem reservatória, ela é necessária, porque ela é uma construção do modelo de simulação é uma arte, né? Ela envolve desde a construção do modelo, desde as informações e propriedades de inputs que vêm do modelo geológico, né? Porque os dados geológicos são derivados dos dados de entrada, dados de perfil de poços, são os dados de horizontes, dados de falhas que vêm de um mapeamento sísmico, vem de uma interpretação utilizada por um geofísico, por um geólogo. Então, assim, você entender como esse processo é feito, como que ocorre a construção desse modelo, te dá muito mais ferramentas para vocês, quando chegarem a construir o modelo, vocês começarem a observar as curvas de produção, vocês entenderem o que está acontecendo. Então, assim, isso é muito importante para quem estuda, para quem está nessa área de modelos de simulação. E essa parte aí é um fechamento dessa parte de modelos de simulação. Tá? Bom, pessoal, vou parar aqui, professor, vou parar aqui um tempinho, 5 minutos aí para o pessoal tomar uma água, e aí, se puderem voltar aí, daqui 5 minutos a gente retorna. Pessoal, tá com alguma dúvida até aqui? Vocês gostariam já de colocar e tudo mais? Então, agora é 9h44, a gente volta 9h50, tudo bem? Guilherme, eu parei de gravar aqui, depois quando você voltar eu gravo de novo a segunda parte. Beleza, obrigado, professor. Oi, Pablo, pode falar. Pode falar, seu microfone acho que está mudo. Professor, para mim está aparecendo gravando aqui, tá?